Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Versos 36 até o verso 50. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés e ungia com unguento. E ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se fora profeta, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu, que se chamava Simão, e disse: uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Pergunta: qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, o fariseu: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, dizendo: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: mulher, perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus novamente se virou à mulher e disse: mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Graças a Deus. Bem, queridos, é um belo texto. É um texto que mostra bem 2 tipos de pessoas que se aproximam de Cristo. 2 tipos de pessoas que se aproximam de Cristo. De um lado nós vamos ver o fariseu, do outro lado nós vamos ver a mulher pecadora. Não é? Todas as vezes que a Bíblia dá esta ênfase de mulher pecadora, ainda que neste caso nós não tenhamos
convicção histórica, mas era uma tendência, era que a mulher era prostituta. Era uma mulher que usava a prostituição como, não é, referência profissional, referência de trabalho. E a época de Jesus, realmente, os religiosos, eles eram bastantes rígidos, não é? Com pessoas com esse tipo de comportamento. Mulher, não é? Que eventualmente andava por este caminho perigoso, o caminho da prostituição. Bem, queridos, por vezes nós podemos confundir o que é evangelho. Às vezes nós queremos acreditar que Cristo recebe, não é? E vai receber com alegria aqueles que aparentemente diante da sociedade são as melhores pessoas. Nós às vezes podemos dizer isso, como às vezes nós nos referimos a uma pessoa, que pessoa boa, não é? E às vezes até quando falamos dessa pessoa dizemos, é uma pessoa boa, mas tão boa, só falta ela ter Cristo, não é? Porque ela é quase perfeita, só falta Jesus para ser perfeita plenamente. Quantas das vezes nós ouvimos isso? E isso, amados, nós precisamos aprender a reconsiderar. Não que não seja bom que uma pessoa tenha um bom coração, que mostre algum compromisso até com a caridade, com a ajuda aos outros, apesar de não ter Cristo. Mas quando nós chegamos diante de Cristo, nada disso será relevante para nós sermos aceitos ou não aceitos, recebidos ou não recebidos, escolhidos ou não escolhidos. O padrão de Deus é outro, não é? E aqui nós vamos vendo as motivações. Primeiro, daquele homem, não é? Ele foi convidado, Jesus, por um fariseu. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. E aquele fariseu recebeu Jesus em sua casa. E Jesus chegando, ele logo mandou Jesus tomar lugar à mesa. Bem, no padrão judaico, queridos, isso não é a forma de receber alguém. No padrão judaico, o próprio Jesus vai listar lá tudo que aquele homem tinha que fazer e ele não fez. Vejam lá a listinha. Ele convidou Jesus para ir à sua casa, jantar com ele. Mas olha lá o verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê essa mulher? Olha lá a listinha. Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Primeira coisa que aquele homem deveria ter feito. Ao receber Jesus, ele deveria assumir uma posição de quê? De servo. E como servo daquele convidado, ele deveria, num primeiro momento, oferecer água para que Jesus lavasse os pés. Ou, se fosse o caso, ele mesmo sugeriria para que o seu servo, o servo da casa, chegasse até Jesus, não é? E banhasse os seus pés. Padrão judaico daquele tempo. Mas ele não fez isso. Segundo lugar, verso 45, não me deste ósculo. Outra coisa que era padrão do judeu. Ao receber alguém em casa, se cumprimentava o quê? Com encostar de rosto no rosto do outro, ou até o beijo sobre o rosto. Ou seja, na nossa linguagem, um abraço, um carinho mais afetuoso,
uma alegria mais sincera, um prazer e uma voluntariedade mais expressa, mais expressiva, por estar recebendo Jesus. Aquele homem também não o fez. Mas era padrão de um judeu fazer isso. Tá? 46. Não me ungiste a cabeça com óleo. Tá? Outro padrão também era que quando se recebia alguém em casa, se ungia a cabeça, como uma forma, inclusive, de revelar, não é, a graça e a bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa. Ungir, então, alguém que está chegando na casa é o mesmo que abençoar aquela vida. Na nossa linguagem, alguém que chega na nossa casa e a gente tem a possibilidade de orar por ela. Tá? E ele não fez isso. Tá? Então, ele, primeiro, não mostra disposição em servir. Ele não mostra a voluntariedade e a alegria ao receber Jesus. E terceiro, ele também não coloca sobre Jesus a bênção de Deus. Marcas que devem estar na vida de cada um de nós. Olha, nós viemos por culto aqui. Tá? Nós viemos esta noite prestar um culto a Deus. Aí tenta você ver aonde que você está encaixado. O que você realmente oferece a Jesus como fariseu? Eu posso convidar Jesus a sentar à mesa e participar de Jesus, da celebração, da comunhão e até de um culto. Mas de que forma eu faço isso? Tá? A minha forma de relacionamento com Cristo, irmãos, vai determinar e vai mostrar realmente se eu fui chamado por Ele de verdade, se eu estou fazendo isso com fonte espiritual, ou se eu estou fazendo isso apenas, não é, como algo apenas de aparência, apenas de religiosidade. E você precisa entender como que você tem prestado culto a Deus e a tua vida com Deus. Às vezes ela é farisaica, você até convida Jesus, mas a tua relação com Ele, primeiro, não é de servo. Ou seja, de servir. E como servo, inclusive, não é oferecer os teus cuidados a Cristo. Que tem a ver com a nossa adoração, com a nossa prostração, com o nosso reconhecimento de que Ele é maior, de que Ele é autoridade sobre nós. Segundo lugar, a alegria e a espontaneidade do meu relacionamento com Deus. Quantas das vezes o nosso relacionamento ele é mecânico com Deus, ele é metódico demais. Ele está num campo do mecanicismo muito perigoso. Nós fazemos aquilo como alguém que bate cartão, alguém que simplesmente cumpre com um ritual, com uma liturgia. Mas a nossa vida com Deus não pode ser assim, vazia, tá? De uma entrega realmente prazerosa. E quando Jesus diz aqui, tu não me recebeu, não é? Tu não me deu um ósculo, tu não fez um carinho, tu não mostrou sentimento, tu não mostrou emoção e a razão por eu estar aqui. Em terceiro lugar, o que Jesus cobra, tu também, não ungiste a minha cabeça. Tu não reivindicaste as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Tu não mostraste, disposição espiritual para este relacionamento. E às vezes é assim que nós estamos, queridos. Então veja, um fariseu, provavelmente bem conceituado, com uma boa casa, convida Jesus, mas tudo que Jesus recebe deste homem é apenas aparência. É apenas coisas, de um mecanicismo muito perigoso.
Aí eu pergunto para você mais uma vez: como que está a tua vida com Deus, meu irmão? Como tem sido as tuas orações diárias? Como tem sido o teu culto? Como tem sido o teu exercício e prática de vida com Deus? Ah, pastor, eu vou sempre à igreja, eu não gosto de perder culto. Mas mais do que não gostar de perder culto, que culto que você tem oferecido? Eu gosto de tirar o meu tempo com Deus, mas que tempo que você tem oferecido? Às vezes, ele está dentro desse padrão, mas às vezes nós dizemos: sou crente há 50 anos, eu conheço as Escrituras, eu conheço a palavra, eu estou sempre à mesa, não é? Discutindo e conversando sobre a Bíblia Sagrada, sobre as coisas de Deus. Mas, querido, cadê a disposição para servir? Cadê, não é, a disposição de alegria? Cadê, meus amados, a disposição de vida espiritual verdadeira? Bem, aquele homem, então, ele começa a ter umas outras posturas que geralmente pessoas vazias de Deus, mas com vida religiosa e ritual, mecânica muito ativa, não é? Como eu costumo dizer, ativismo não é espiritualidade. Isso é um mal de muitos crentes de hoje. Talvez não na nossa igreja aqui, pelo padrão dela, mas, não é? Eu fico admirado, às vezes, do ativismo de alguns irmãos, em alguns lugares por aí, algumas igrejas por aí. A gente observa os irmãos 24 horas por dia, envolvidos em alguma atividade da igreja. É culto segunda a domingo, de manhã, à tarde e à noite. Praticamente jogado, não é? Largado, não é? Envolvido totalmente, não é? Com a igreja, por exemplo. Um ativismo impressionante. Mas às vezes tudo isso é muito mecânico. E nós não podemos, irmãos, confundir uma igreja bíblica com uma igreja mecânica. Nós somos uma igreja bíblica, mas nós temos que ter prazer de servir a Deus, nós temos que ter voluntariedade e alegria na nossa comunhão com Cristo, e nós precisamos realmente, irmãos, ter vida espiritual plena com Deus. E como é próprio desse tipo de gente, ele se torna crítico. E ele não se torna apenas crítico da mulher. A sua ênfase, inclusive, é de um criticismo em cima de Jesus. Ele chama até Jesus de mestre. Mas ele, ao ver o comportamento de Jesus diante da aproximação da mulher, observe o verso 39. O fariseu que convidara Jesus disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha só, no verso seguinte você vai ver ele dizendo, né? Diz, mestre, o que você quer comigo? Então, ele chama Jesus de mestre, mas ele põe em dúvida de que Jesus realmente era um profeta. Ele julga de que Jesus não sabia identificar que aquela mulher era de origem duvidosa. Ele começa então a criticar o próprio Jesus. E ele começa então a colocar diante dele mesmo algumas dificuldades para Jesus aceitar aquela mulher e como Jesus tratava aquela mulher. Na igreja nós podemos ter assim, irmãos. Pode existir pessoas assim.
Tá? E eu não quero criticar os irmãos que estão sempre na igreja, muito pelo contrário. Não é? Eu quero é criticar o nosso modelo de culto particular, pessoal e até coletivo. Esse é o grande problema. Não basta a gente estar perto de Jesus, mas como nós nos relacionamos com Ele, a nossa vida com Ele. Nenhum de nós aqui podemos servir a Deus pela experiência do outro. Ninguém pode ser chegado a Deus apenas, não é? Pela palavra que o pastor prega. A palavra tem que gerar resultado em você. Tem que abrir os olhos, mas tem que aquecer os corações também. Como nós dissemos sempre, se referindo aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Nossos olhos foram abertos. Nosso coração era aquecido quando ele nos falava. 2 coisas que a palavra tem que cumprir em nós. Bem, eu me preocupo principalmente, irmãos, com os irmãos que ao sair da igreja passam a ter uma vida religiosa apenas. Uma vida mecânica apenas. Que quando você vai para o seu lar e para a sua casa, e talvez até nos intervalos em que não há culto, se você realmente é crente de verdade, se você realmente é igreja, se você realmente é templo, se há em você essa disposição inversa do fariseu. Se Jesus está à tua mesa do café, à tua mesa do jantar e do almoço, se Jesus está no teu trabalho, se Jesus está na escola onde você está, mas que tipo de relação é essa? Se é uma relação realmente de serviço, de prazer, de alegria, e se é principalmente uma relação espiritual, não apenas religiosa. Até porque quem geralmente vive esse modelo, ele fica olhando para a aparência dos outros, para o modelo dos outros, para criticar os outros e às vezes criticar até o mestre. Como é o caso aqui de Simão, o fariseu. Que Deus então nos dê graça, irmãos, para separarmos essas coisas. Porque às vezes nós entramos num criticismo, não é? E a origem de alguém, um jeito talvez até exagerado de alguém, pode nos assustar. Mas tudo que nós somos robôs espirituais, mecânicos espirituais. E nós não podemos, irmãos, entrar por este caminho. Eu repito, não confunda uma igreja bíblica com uma igreja metódica, mecânica, vazia, desprovida de uma vida realmente verdadeira com Deus. Tá, queridos? Assim, irmãos, como a gente pode ter um casamento de fachada, às vezes nós podemos ter uma vida espiritual com Deus de fachada. E nós precisamos rever as nossas posições. Irmãos, você tem que ter prazer ao estar com Jesus. Aqui o foco não é deixar de estar com Ele, mas é estar e não ter qualidade nessa sua comunhão com Ele. Bem, e é o que aquele homem, inclusive, começa a criticar o próprio Jesus, dizendo: olha, esse tipo de pessoa, se ele realmente fosse profeta, a mulher lhe tocaria, o que ele faria? Ele apartaria a mulher, não é? Colocaria a mulher para lá de escanteio, não aceitaria a adoração da mulher. Mas Jesus então começa a mudar alguns padrões que nós precisamos mudar na nossa vida. Jesus, não é? Entre um fariseu que se achava justo e criticava uma mulher que era pecadora, Jesus começa a ver então o comportamento de um e de outro diante dele mesmo. Tá, irmãos? O que vai mudar a tua relação com Deus, irmãos, não é se tu peca muito, se tu peca pouco. O que vai mudar a tua relação com Jesus é a tua entrega a Ele.
porque pecadores todos nós somos. Mas o que nós precisamos entender é que Cristo merece o melhor relacionamento para o benefício nosso mesmo. Então, Jesus começa a fazer questionamentos para aquele homem. Então, Jesus chama ele e diz, vamos conversar, verso 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro 50. E aí a grande pergunta que inculca o crente mecânico ou religioso. Não tendo nenhum dos dois com que pagar a dívida, perdoou a ambos. Qual a pergunta? Qual deles, portanto, o amará mais? Quem que amará mais aquele que perdoou a sua dívida? É óbvio. Ele vai dizer, eu penso, não é? Que quem vai, não é? Amar mais é aquele a quem mais perdoou. Ou seja, aquele que tinha mais pecados é o que vai manifestar mais alegria, serviço, disposição, para estar com o Mestre. Bem, amados, às vezes o nosso mecanicismo e às vezes a nossa falta de envolvimento mais com Deus pode representar o fato de que a gente não deu o valor necessário para o quanto Cristo nos perdoou. E por nós, por vezes, não temos consciência do tamanho da nossa dívida. Por quê, irmãos? Quem realmente se sente devedor, quem realmente sabe que Cristo lhe perdoou muito, vai amar a este Cristo mais do que tudo nesta vida. E amar mais a Cristo do que tudo nessa vida significa servir com entusiasmo, significa mostrar prazer e alegria por ter esse Cristo e ter uma vida espiritual verdadeira e autêntica. Mas às vezes nós estamos ali de novo, robô de Bolsonaro, né? Como acusavam, né? Não, nós não podemos ser robô de Cristo. Robô de Cristo. Ele nos deu vida. E esta vida, ela se manifesta com essas coisas. E aí Jesus diz para aquele homem, não é? Voltando para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, como já falamos. Por quê? Talvez tu não tenha pecado, não é? Talvez essa relação nossa seja apenas social, não é? Seja só uma relação de amigos, não é? Não, mas aquela mulher via Jesus diferente. Esta que fez, agradecida pelo perdão dos seus pecados, ou pela possibilidade e o reconhecimento que eram muitos seus pecados, o que ela fez? Se entregou para Cristo querendo fazer o melhor a Ele. Então o que tu não fez? Por talvez não se considerar pecador, não mostrar agradecimento, esta mulher foi muito mais. Ela não é dona da casa, porém ela regou os meus pés com lágrimas. Ela não tinha uma bacia d'água, ela não era dona da casa. Ela não tinha uma bacia d'água e ela não tinha nem um servo para dizer, lava os pés do mestre. Ela foi lá, mesmo sem ter água, ela foi lá, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. E mais, enxugou seus pés com seus cabelos. Às vezes nós temos muito, talvez às vezes nós temos uma mesa para oferecer um jantar para Cristo, no sentido espiritual, no sentido até religioso. Mas o nosso mecanicismo faz disso algo tudo muito frio. É a mesma coisa que você está numa casa, meu irmão.
com só o esposo e a esposa, e você tem uma mesa farta, um almoço farto, mas se não houver amor, se não houver respeito, se não houver consideração um pelo outro, tá, irmãos? Até o gosto da comida a gente perde. Não há prazer no prato. Mas, meus amados, onde há amor, pode faltar o melhor prato, pode existir até uma comida muito simples e modesta, mas isso vai gerar um paladar muito melhor, porque há sentimentos maiores e melhores, há valores de coisas que não estão apenas, irmãos, nas possibilidades materiais e aparentes. E a vida espiritual tem que ser assim, queridos. Sabe, meus amados, às vezes nós podemos estar aqui, não é, na igreja, no Evangelho há 50 anos. E a nossa mesa com Cristo, a nossa comunhão com Ele, é tudo arrumadinho. E como bons crentes de palavra, está tudo no seu lugarzinho certinho. Mas cadê o amor? Cadê o entusiasmo? Tem horas, irmãos, que dá até saudade de um tempo em que nós não conhecíamos tanto a palavra, mas a gente se entregava muito mais aos pés de Cristo. Se é que vocês me entendem. A igreja de Éfeso se tornou essa. E há uma crítica a ela dizendo: olha, tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Mas segue 45, tu não me deste o ósculo, mas ela, entretanto, não cessa de me beijar os pés. Olha só, aquele homem não deu nem um beijo no rosto de Cristo. O que aquela mulher fez? Prostrada, chorando e enxugando os pés de Jesus, ela aproveitou, já que ela não se sentia digna de beijar o rosto, ela beijava os pés. E diz o texto aqui, ó, ela não cessa de me beijar os pés. Olha, irmãos, o que é a força da espontaneidade, da voluntariedade. Queridos, quando nós realmente reconhecemos o quanto Cristo tem mostrou seu amor para conosco e nos perdoou. Qual é a nossa resposta, irmãos? Gratidão. É um amor que responde com agradecimento. 46, tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta está ungindo os meus pés. De novo, olha lá, não foi na cabeça, mas ela está ungindo os meus pés. Olha que coisa linda, queridos. O que Jesus está dizendo para ele? Essa mulher mostra muito mais amor por mim do que tu. Igual o credor. Porque quem mais é perdoado, mais vai manifestar uma declaração de amor. O quanto você tem de convicção que Cristo te alcançou, meu irmão? Qual a tua alegria, teu prazer e tua gratidão a esse que te chamou para essa maravilhosa luz? Como tem sido a tua vida com Ele, a tua entrega a Ele? Irmãos, cuidado, irmãos, com o mecanicismo, a oração mecânica, o estudo da palavra mecânico, ouvir a palavra mecanicamente. Você até entende, mas, irmãos, tem que descer, tem que aquecer, tem que lembrar você à noite, lembrar você amanhã, sabe? Até o próximo culto, isso tem que estar sendo remoído e sendo objeto de prazer e de alegria do crente. Não podemos, irmãos,
ser do modelo assim, que você só consegue vir de domingo em domingo. Imagine. E aí durante a semana, um buraco, um vazio. Não pode, meus amados. Não podemos. Não podemos. Por isso eu te digo, perdoados são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou seja, quanto mais eu me considero alguém que eu não preciso de tanto perdão de Deus, por mais nós principalmente, eu digo por mim, não é? Que praticamente nasci no Evangelho, não vivi o mundo como disse para vocês, estou na igreja desde os 6 anos de idade, mesmo 3 meses em minha história de crente, que eu fiquei em disciplina da igreja, eu não saí na igreja, eu fiquei esperando passar o tempo de disciplina que me foi imposto ainda na minha juventude. E às vezes a gente pode achar nesse particular de que nós não temos, de fato, muita coisa para Deus nos perdoar. O verdadeiro crente, quanto mais conhece a palavra e conhece a Deus, conhece a sua realidade espiritual terrível. Quanto mais se conhece a Bíblia, mais, irmãos, e essa é a diferença. Pode entrar alguém aqui, ladrão, bandido, assassino, mas se ele não tiver essa palavra, ele ainda assim vai encontrar justificativa para não se considerar tão pecador assim. Mas você pode ter nascido num lar cristão, mas quanto mais essa palavra fala ao teu coração, mais ela mostra que você é pecador. E mais você vai mostrar esse amor de agradecer, amor de gratidão. Aleluia! E é isso que Deus quer. Por isso que eu digo, entender a palavra significa entender que você é um grande pecador, e a resposta que você tem que dar a isso é: como Ele me perdoou, quanto perdão Ele ofereceu à minha vida. E aí então o teu agradecimento será que nem dessa mulher, jogar aos pés e servir com toda a disposição, mesmo não tendo água para lavar os pés de Jesus. Tu vai gerar lágrimas para lavar os pés dele, por gratidão. Mesmo não tendo recurso nenhum para oferecer a melhor mesa para Jesus, mas da tua própria vida você vai tirar, você vai enxugar os seus pés com os seus cabelos, porque não tem uma toalha adequada para isso. Mas você encontrará uma forma de servir a Deus com disposição. Ou seja, quem tem o que agradecer, quem reconhece o que Deus fez por ele, mesmo que não tenha recursos físicos, materiais, financeiros, será um grande agradecedor de Cristo, porque reconhece o que Cristo fez por ele. Aleluia! E aí então, Jesus diz para aquela mulher, né? Os teus muitos pecados te são perdoados. No 48 ele diz de novo, disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Disse para o fariseu, né? A mulher, os seus muitos pecados foram perdoados, porque ela muito me amou. E disse para a mulher: perdoados são os teus pecados. Olha só, queridos. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: que até perdoa pecados. De novo, irmãos, começa a criticar a obra de Cristo. Aquele que não entende a palavra e que justifica nos seus próprios méritos e nas suas próprias obras, ele tem a tendência de criticar o próprio Cristo, porque ele não entende as coisas de Deus. Então, meus amados, no 50, ele voltou-se à mulher e disse mais uma vez: vai, mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aí eu pergunto para você, aonde essa mulher confessou?
Não é? Não há confissão verbal. Isso é coisa de romano. Se tua boca confessares, o teu coração crê. Isso é coisa de romanos. Tá? Dos romanos. Lá, Romanos 10, 17, não é? Quando a gente vai ver o contexto do 8, né? Romanos 10, 8 a seguir. Tá? Essa mulher, ela não confessou nada com a sua verbalmente, mas ela mostrou com suas atitudes. Tá, queridos? Mostrou com atitudes. Para os romanos, a palavra que aliançava um novo modelo, um comportamento, um contrato. Mas no Evangelho não é assim. Olha, o comportamento dessa mulher mostra ela realmente aliançada com Deus, salva por Ele, porque às vezes, amados, a nossa condição é tão vil que nós não conseguimos abrir nossa boca, nós não conseguimos beijar o rosto de Jesus, mas tudo que nós podemos fazer é prostrar aos seus pés, agradecer tudo que Ele tem oferecido para nós. Meu irmão, nós não estamos aqui por uma outra razão a priori que não seja o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação em Cristo Jesus. A nossa prioridade de vida é esta. E tudo que nós fazemos para Cristo está relacionado a isso. E quanto mais eu me jogo aos pés de Cristo para agradecê-lo de maneira espontânea, de maneira voluntária, mesmo que alguém me critique, e eu saio fora do meu mecanicismo, quando realmente há dentro de mim esse desejo incontido de servi-lo. Ah, queridos, eu estou realmente, através disso, reconhecendo o quanto Ele me perdoou. E se Ele me perdoou muito, há muita razão para eu demonstrar por Ele amor agradecido, amor e gratidão. E é isso que nós precisamos na nossa relação com Ele. Eu não estou falando isso apenas no nosso culto coletivo, não, queridos. Mas eu estou falando principalmente no depois do culto. Parece que nos últimos dias há uma preocupação de Deus neste lugar com o que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual quando nós não estamos aqui. Sabe, amados? Eu sinto falta da igreja quando eu não posso vir. Na quinta mesmo, não é? Eu pedi até para o Flávio dar aula dupla, não é? Para eu me recuperar um pouquinho de força e tal. Mas, irmãos, que saudade de estar aqui envolvido com a palavra e com os irmãos. Não é? Bem, queridos, eu então falei, não vou ser fariseu, encostei algumas respostas que estava dando, algumas necessidades nas próprias redes sociais e no próprio sistema nosso da empresa, que tem o WhatsApp integrado, e fui tirar meu tempo de ler a palavra, tirar um tempo de oração, porque parece que aquilo enchia o meu coração uma vontade de estar com Deus plenamente, sabe? E que às vezes o dia a dia rouba isso da gente, e a gente parece que aceita o mecanicismo, como muitos que às vezes vão trabalhar e apenas, não é? Passam o cartão, apenas, não é? Batem o cartão, ou apenas mostra que estava ali, eu estava lá. Mas nós precisamos viver o Evangelho verdadeiro. Que o Senhor te dê graça, meu irmão, que essa palavra ela te envolva de uma maneira tal que a tua vida com o Senhor Jesus seja plena. Que você não seja um crente apenas controlado, apenas equilibrado, mas que isso represente um certo vazio dentro de você. Tá, queridos? Nós queremos crentes equilibrados, mas não podemos suportar crentes vazios. Nós queremos crentes com olhos abertos,
mas seria insuportável crentes com coração frios. Nós precisamos dos dois, porque só assim, irmãos, nós poderemos demonstrar realmente a Ele o quanto reconhecemos que Ele nos perdoou, o quão muito são os nossos pecados e o quanto nós somos agradecidos a Ele por tudo que tem feito por nós. Que Deus te dê essa graça, que Deus te dê essa força, que Deus dê essa mesma graça ao vosso pastor, para que nós, irmãos, não sejamos apenas marca de religiosos, mas que sejamos, não é, realmente servos de Deus, filhos de Deus, não é, criaturas nascidas e que vivemos realmente movidos pelo seu Santo Espírito. Amém, amado?